faz-se pertinente comentarmos brevemente, dentro de uma natureza metodológica de aplicação, como nos remontamos a certos textos, ou melhor, narrativas ficcionais, através de uma compreensão nocional filosófica. Primordialmente, é importante entendermos como se procede toda a conexão dos elementos da narrativa, como as unidades de cada personagem são criadas, como cada estame é engendrado dentro da personalidade, dentro das relações entre eles e dentro até mesmo da afetividade de cada um e das contribuições morais que eles aplicam na narrativa como um todo. Tudo isso é bastante importante e é preliminar. Após isso, e já levando em consideração o nosso filtro, muitas vezes imperceptível, de compreensões e noções filosóficas, tendo tudo isso, nós temos que ainda ter uma certa acuidade no momento de referenciar essa narrativa numa perspectiva reflexiva, com noções de filósofos ou de até mesmo grandes simbologias de outros tempos, muitas vezes de outras camadas de entendimento, que até fogem ao escopo da obra. Se não levarmos em consideração esse cuidado, poderemos simplesmente ser infiéis à narrativa, e isso de algum modo desrespeita a autoria daquele que se empenhou em redigir uma obra, aquele que lavrou de modo tão primoroso uma determinada narrativa. É fundamental, então, que saibamos estabelecer analogias e que, simultaneamente, essas analogias respeitem a natureza da narrativa e, principalmente, a natureza atribuída pelo próprio autor a essa narrativa, porque, em muitos casos, os autores comentam as suas obras ou deixam perceptível certa extensão de alguns estilhaços do seu ser dentro das demarcações das obras, como por exemplo isso é muito comum em Machado de Assis, personagens que remontam a certos arquétipos similares, em que em diversas narrativas conseguimos encontrar, dentro de diferentes contextos, é claro, dentro de diferentes contribuições, mas que ainda assim é envolto de uma certa unidade de sentido que se pode facilmente identificar. Essas coisas são bastante exponenciais e devem ser levadas em consideração, especialmente na academia, mas também na efetivação da vida comum que nós temos diariamente com outras pessoas, no trato com as outras pessoas quando comentamos obras. Então, no momento em que eu faço esses vídeos a respeito de possíveis analogias de um esqueleto filosófico dentro dessas narrativas, eu faço analogias dentro do princípio das ideias, mas respeitando ainda assim os fatos narrativos ali postos e interpostos. Em nenhum momento, por exemplo, levando em consideração agora a ressurreição, uma vez que comentamos a respeito de Machado de Assis, em nenhum momento podemos aplicar a personalidade, a anatomia moral de Félix nos protagonistas. Em nenhum momento podemos considerá-lo como um asceta ou trilhando um caminho ascético, e tampouco vinculado à castidade ou à santidade. Não podemos de modo algum afirmar que ele cria uma certa redoma que expurga as paixões e os vícios, tendo em vista que pela construção do texto, pela construção factual do texto, não há possibilidade alguma de relacionar esse conceito filosófico a essa figura, a essa unidade de sentido, unidade com perspectivas, com noções, com uma identidade moral muito bem estabelecida. E tampouco podemos vincular todo esse estame do personagem, esse estame muito instável do personagem, a uma relação
de conflitos amorosos, já tomando uma certa origem que não foi tracejada de modo claro, até porque o foco não é o passado em si, mas sim os rastros, os vestígios que isso se pôs dentro dessa construção do caráter de cada sujeito, dentro desse perfilar que se estabelece sobre cada um desses sujeitos, até em relação à suposta antípoda, Lívio. Não podemos de modo algum, de forma alguma, relacionar a ela um caráter de germe da carnalidade, ou que a noção de amor aplicada a esse personagem condiz com a pura carnalidade. Até porque o próprio esqueleto dela, quando eu digo esqueleto é uma metáfora, o próprio esqueleto moral e das compreensões do mundo dela não compete a isso. E a própria ação final em que ela alcança uma certa analogia à santidade já mostra justamente o contrário. Então, há certas compreensões filosóficas ou genuinamente relacionadas à filosofia que não podem, de modo algum, ser aplicadas como se fossem efetividades no plano real do texto. Porque no momento em que o texto se materializa, ele adquire certa realidade dado o fato de que ele foi escrito, ele foi produzido, engendrado por alguém. Evidentemente os fatos postos ali, sendo geralmente ficcionais, não se aplicam, mas a materialidade do texto mostra o que compete ou não à sua natureza. Então, determinadas facetas nocionais não podem ser aplicadas, somente aquelas que competem à natureza do texto. E, evidentemente, isso não implica que não possamos estabelecer noções, compreensões cronologicamente distintas do momento em que o texto foi construído, não implica que não possamos estabelecer as analogias. Só que devemos ter cuidado para que não criemos fendas e não recriemos a história e atribuamos a certa autoria àquele autor. Então, é importante comentarmos sobre isso. Ademais, outro ponto fulcral é uma certa concatenação simbólica entre alguns símbolos muitas vezes travestidos nas obras. Temos que ter certa sensibilidade em relação à interpretação, e isso também não implica que o fato de supostamente termos uma certa sensibilidade, a nossa interpretação estará condizente com a obra, com o texto. Notamos, por exemplo, nesse livro Ressurreição é melhor trabalhar, mencionarmos um livro do que vários, até para não tornar algo caótico o que estamos comentando. Observamos uma certa simbologia muito notória no momento em que há o desfecho final, que é essa santificação, digamos, ou essa ideia destilada a respeito da santificação, que se espraia de modo muito sutil no fim, no que diz respeito a Lívia, e que mostra essa separação completa da compreensão do próprio Félix, que contrariamente a essa personagem, possui uma certa fuga constante, justamente porque não consegue construir construtos morais fortes, até porque ele não tem uma vida espiritual. Já vimos, portanto, o resquício dessa noção da espiritualidade muito presente, dessa profundidade com que se toma a vida. Notamos, deste modo, como um texto pode ser extremamente complexo e que, devido a isso, devemos respeitar os nossos limites, os limites da nossa compreensão, e especialmente quanto à validação das nossas interpretações no que diz respeito às noções que tomamos como tão caras a nós. Espero que este vídeo ajude a ponderar um pouco a respeito
dessas nuances quando tomamos em mãos certas narrativas. Que isso nos faça muito mais judiciosos em relação a isso.